Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, em Serrana, no interior paulista, já há indícios de melhora na pandemia após vacinação em massa com a Coronavac. Sem pacientes precisando de ventilação, a cidade já tem queda em número de testes. O município de Serrana não registrou mais casos graves de Covid-19 após o fim da vacinação em massa. Com 98% de adesão pela população acima dos 18 anos, o Projeto S do Instituto Butantan deve iniciar a análise dos resultados nos próximos dias. A queda dos indicadores da pandemia foi verificada pelos profissionais da saúde do município 2 semanas depois do fim da campanha de imunização. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, somente tem aparecido poucos casos leves e moderados da Covid. O número de óbitos também caiu desde o início da vacinação. Há pouco mais de 2 meses, houve 20 óbitos por coronavírus na cidade. Destes, 14 foram pessoas que não tomaram a vacina. Das 6 restantes, 5 tomaram somente a primeira dose. E a única pessoa que recebeu as 2 doses apresentou sintomas 2 dias após a última aplicação, o que indica que ela foi infectada antes de atingir a imunização. Apesar da vacinação em massa, o município continua seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia. Os dados oficiais do estudo do Instituto Butantan devem começar a ser divulgados apenas em maio. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, quem já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid já pode ficar sem máscara na rua. O presidente americano Joe Biden se dirigiu à nação nesta terça-feira para falar sobre os avanços no combate à pandemia de Covid-19. While we still have a long way to go in this fight, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer nesta luta e muito trabalho a fazer em maio e junho para chegar ao 4 de julho, fizemos um progresso impressionante por todos vocês, americanos. Casos e mortes caíram drasticamente desde quando assumi em 20 de janeiro. from where they were when I took office in January 20th. Também nesta terça, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram que quem já concluiu o período de imunização pode ficar sem a máscara ao ar livre, com algumas exceções pontuadas. Starting today, if you're fully A vaccinated, partir de hoje, se você está totalmente vacinado e você está ao ar livre e não em uma grande multidão, você não precisa mais usar uma máscara. Eu quero ser absolutamente claro, se você está em uma multidão, como um estádio ou uma conferência ou um show, você ainda precisa usar uma máscara. you still need to wear a mask. Mais da metade dos adultos americanos já receberam pelo menos uma das 2 doses de vacinas anti-Covid. De acordo com o Democrata, mais de 67% dos idosos já foram completamente vacinados. E é grande a incerteza sobre a presença de público nas Olimpíadas de Tóquio. A decisão foi adiada para junho, um mês antes do início do evento previsto para começar em 23 de julho. Este é um sinal adicional da incerteza que continua marcando a preparação do evento em meio à pandemia de Covid-19. O número de infecções envolvendo novas variantes do coronavírus está aumentando no Japão. Temos restrições internas ao número de espectadores de eventos esportivos. Concordo que decidiremos em junho quantos espectadores devem ser permitidos, com base nas regras nacionais, enquanto estudamos a situação. A presidente do Comitê Organizador Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, destacou que será muito difícil ter arquibancadas lotadas de torcedores nos Jogos. Ao mesmo tempo, os organizadores anunciaram que os atletas participantes deverão passar por um teste de Covid todos os dias. O plano inicial previa controles a cada 4 dias. Os torcedores estrangeiros já foram proibidos de comparecer aos Jogos devido à pandemia. Tóquio e 3 outros departamentos japoneses entraram em um 3º estado de emergência após o aumento de casos de Covid-19, o que implica a realização de eventos esportivos a portas fechadas. Caso os espectadores sejam autorizados a assistir aos Jogos, haverá a imposição de regras que criarão uma atmosfera diferente das celebrações olímpicas normais.
Entre elas podem estar o uso obrigatório de máscaras e a proibição de manifestar apoio aos atletas. E para encerrar esta edição, agora nós vamos conhecer uma história de superação que vem lá de Santa Catarina. Com uma infância difícil, Dona Marlene não teve a oportunidade de estudar. Mas olha só, gente, ela aproveitou as aulas remotas do neto para aprender a ler e escrever. Acompanhe na reportagem. Essa é uma daquelas histórias que a gente ama contar. A Dona Marlene, essa da foto, e o Eduardo são avó e neto. Eles moram lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Ela tem 63 anos e ele tem 7. Sabe por que eu estou contando tudo isso? Vou dizer agora. É que a Dona Marlene aprendeu a ler nas aulas online do neto durante a pandemia. É ou não é uma história que merece ser contada? Ser amigo para amigo. Em 2019, a Dona Marlene se matriculou na educação para jovens e adultos. E quando estava começando a aprender, veio a pandemia e as aulas foram interrompidas. E com o Eduardo estudando em casa, a Dona Marlene ficou de olho nas aulas do neto e começou a se alfabetizar junto com ele, que estava no primeiro ano do ensino fundamental. Karina me disse assim, a mãe do Eduardo, minha filha, ô mãe, eu vou ficar um pouco assim, porque eu gosto de sair do trabalho, estou acompanhando o Eduardo em casa na leitura, no estudo. Daí eu disse para ela, vem ficar aqui. Daí ela foi e levou o computador, né, que eu não tenho em casa. Levou o computador e começou ali a dar as aulas para o Eduardo acompanhar. E eu ficava olhando assim, mas o meu sonho é de aprender a ler, escrever, eu vou tentar ver se eu consigo. Daí eu ficava escrevendo e pedindo para ela ver se eu tinha feito certo, né. Daí eu lia e pedia para ela, ô Karina, essa mãe deu certo, aí Eduardo, vamos, a vovó vai aprender. A Dona Marlene conta que nasceu na Serra Catarinense, no interior, e não teve oportunidade de estudar. Por isso, nunca aprendeu a ler. Eu fui um pouquinho na aula, assim, mas eu não conseguia aprender, porque tinha dias que eu fugia de casa para ir para a aula. Que eles queriam que eu ficasse para ajudar, né? E daí, nisso aí, eu não aprendi nada, mas eu fiquei sempre insistindo que eu queria aprender a ler. E a forcinha que o Eduardo deu fez toda a diferença no aprendizado da avó. E pensa num neto exigente. Os versos, quando ela não sabia, eu falava que ela errava. E daí ela me ajudava nas respostas da aula, quando eu não sabia. E tem gente que não sabe ler e a minha avó pode. E você ficou feliz de ver sua avó lendo? Sim. É. E quanto você dá para sua avó de nota como aluna? 10. A professora ficou surpresa quando descobriu que havia uma outra aluna acompanhando a aula. Que me surpreendeu porque ela era bem discreta. Eu sabia que tinha alguém ali ao lado dele, só que eu não imaginava que a pessoa estava acompanhando a aula, né? Eu imaginava que estava auxiliando ele ali. E como é que é para você como professora, né, saber que de certa forma participou da alfabetização da Dona Marlene? Para mim é um sonho, porque eu sempre quis de alguma forma poder ajudar alguém, né? Eu conheci já algumas pessoas que chegaram à fase adulta, não tiveram a mesma oportunidade, ou tiveram dificuldade de aprendizado, né, quando criança, e não conseguiram alcançar a alfabetização, e era um sonho que eu tinha de poder ajudar alguém. Quando eu soube que ela conseguiu aprender, que também ela tinha muita força de vontade, né, aí eu fiquei muito feliz, fiquei impressionada. E a Dona Marlene tinha um sonho, que era ler a Bíblia. Agora, ela já consegue até recitar alguns versículos bíblicos. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Nada mesmo, Dona Marlene. Obrigada por esse exemplo. Que ele sirva a muitos de inspiração. Que nunca é tarde para realizar sonhos e para aprender. A maior dificuldade que eu achava era as compras. E daí muitas vezes eu queria comprar shampoo, eu levava condicionador. Eu não chegava em casa, as coisas que eu estava precisando eu não tinha levado, porque eu não sabia ler, né, não conseguia. Mas agora já consigo, eu vou lá, compro shampoo, condicionador, se é café, se é açúcar. Mas estou muito feliz. Que história bacana, hein? Parabéns. E é isso mesmo, nunca é tarde para aprender. Que sirva de exemplo.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.